Cara, eu vou dizer assim, por que começou a Guerra Civil Americana é muito complicado de se dizer, porque muitos historiadores dão inícios diferentes de aonde essa causa está. Mas eu gosto muito de quando se diz que começou na Declaração de Independência do país. Ué? Quando o país foi declarado uma república, onde todo cidadão seria livre, mas manteve a escravidão como parte do seu sistema. Então a escravidão ela foi mantida, havia dentro alguns dos pais fundadores dos Estados Unidos que eram contra essa prática, mas para que não se perdesse o apoio do Sul, onde era uma prática muito comum e uma prática onde se entendia que não, a nossa economia depende da escravidão, os Estados Unidos manteve a escravidão enquanto assim que se conquistou a sua independência da Inglaterra. E a escravidão ela continuou sendo uma questão muito debatida nos anos seguintes, né? Os Estados Unidos de 1861, que é o ano que de fato inicia a guerra, e de 1776, era muito diferente. Começou com 13 colônias na costa do Atlântico. E o país foi se expandindo. E na década de 1830, no final dela, teve uma guerra contra o México, onde uma série de territórios foram sendo conquistados. Teve toda uma questão com o Texas. O Texas era um território mexicano, passou a ser uma república independente, foi anexado como parte de um estado dos Estados Unidos. A compra da Louisiana, que era um território espanhol, depois foi comprado da França. Então, territórios indígenas foram sendo conquistados. Então, o século XIX, a primeira metade dele, foi um processo de expansão muito grande e muito rápida dos Estados Unidos. E com isso, se veio aquela dúvida. Esses novos territórios que a gente está conquistando e que estão sendo integrados ao nosso território vão ser territórios onde a escravidão vai ser proibida, como ela de fato é no norte do país, ou a escravidão vai ser permitida como ela é no sul do país? Cara, que confusão. Porque havia o pensamento de que se tivermos muito mais estados que são livres, como se fala, os free states, logo as questões políticas de quem defende a abolição vão ter tantos políticos com peso maior que logo a escravidão vai acabar. Entendi. E se entendia que caso tivessem muitos políticos defendendo a escravidão, porque muitos estados escravistas, a escravidão ia se expandir. Mas essa conta era quantos estados versus quantos estados, mais ou menos? Cara, eu não sei te dizer agora de cabeça, assim, mas chegou um momento... Mas pendia mais para que lado? Era equilibrado. Era equilibrado. Chegou um momento que tinha 10 e 10. Por exemplo, quando o Missouri foi ser um estado dos Estados Unidos, ele ia ter um estado escravista a mais. Tá. Então, nesse momento, o Maine se separa, eu acho que de Massachusetts. É difícil falar esse negócio. É difícil, o Maine é muito mais fácil. Fala aí, Massachusetts. Aí, ó. O Maine se separa. Pra quê? Não, porque agora a gente vai ter, então, um estado livre a mais. Ou seja, fica equilibrado. Mas conforme mais estados vão surgindo, vai se tendo essa balança. Teve o Acordo do Missouri, em 1820, onde ficou estabelecido que, ó, a partir dessa linha aqui, um paralelo no meio dos Estados Unidos, acima dela, não vai ter escravidão. Mas, caso algum escravizado fuja acima dessa linha, o seu senhor pode persegui-lo aqui. Então tinha sempre aquele morde-a-sopra entre abolicionistas, tentando colocar suas políticas à frente, e aquela de também não podemos desagradar os escravistas. Então foi por algumas décadas uma questão de ora se agradava os escravistas, ora se agradava os abolicionistas. E quando o Kansas, o território do Kansas, foi se tornar também um estado, se colocou aqui, não, então vai ser um referendo, vai ter uma votação popular para se decidir se ele vai ser um estado livre ou se ele vai ser um estado escravista. E com isso, mas quem vai dizer são os colonos que vivem lá. E uma série de escravistas foi para o estado para fazer peso e votar como se o estado fosse um estado escravista. E uma série de abolicionistas foi também. O que deu início a uma guerra civil que durou 7 anos no Kansas, que é o Bleeding Kansas, culminando com o Kansas tornando um estado livre. Mas haviam tensões entre escravistas e abolicionistas ali, que elas foram escalando de 1820 até quando foi assinado o Acordo do Missouri, que se tornou uma lei nos Estados Unidos, até o início da Guerra Civil, em 1861, foi um momento de escalada de tensões entre estados abolicionistas e estados livres. No final, já se tinha 18 estados livres para 15 estados abolicionistas. Então, tinham estados mais livres. E o receio de que, em algum momento, alguém vai invadir o Sul
e vai acabar com toda a escravidão, vão tirar os escravizados de nós. Havia no Sul esse pânico de que está crescendo tanto o movimento abolicionista de que os caras vão acabar com o nosso estilo de vida aqui no Sul. Complementando, né, o que o Vogel falou, concordo bastante com essa ideia. Eu acho de que a questão volta lá na época da independência, na época da formação da Constituição, né, porque os Estados Unidos ficam independentes em 1776. E a Constituição vem depois disso, né, ela é escrita em 1787. E quando ela é escrita, já tem uma polêmica ali na escrita dela, que é justamente a questão da escravidão. A escravidão já aparece ali nesse momento, porque eles têm que decidir como que você calcula o número da população para definir o número de deputados. Então, como que a gente conta isso? E os estados escravistas queriam contar os seus escravos como parte da população para ter uma representação maior no Congresso. E aí, inclusive, até hoje tem na Constituição americana, claro, não tem mais escravidão, mas está lá uma cláusula que define que se contaria os escravos como 3/5 de uma pessoa livre. Olha só. Né? Então, tem na Constituição essa definição. Então, Caramba. eles calculariam para definir assim, quantos representantes teriam nos estados escravistas. Então, foi um acordo que eles fizeram. E, ao mesmo tempo, eles embutiram na própria Constituição já uma lei para capturar fugitivos, né? Porque esse era um problema. Os escravizados fugiam do Sul para estados livres no norte. Então já colocaram na Constituição esse acordo, mas os estados, os deputados que defendiam, né, a liberdade, eles acabavam colocando também uma cláusula que dava uma data para o fim do tráfico atlântico, né, para que não entrassem mais escravizados nos Estados Unidos, projetando que com isso a escravidão porque ainda terminaria. continuava a entrar escravizados. Sim, sim. E termina em 1807. Se não me engano, 1807 e 1808 é que entram os últimos africanos, né? O que eles não esperavam é que a escravidão iria se reproduzir mesmo sem o tráfico atlântico, né? Porque pelo nascimento de escravizados. Sim. Porque entraram nos Estados Unidos 400 mil escravizados, né? Mais ou menos, africanos. E na época da Guerra Civil tinham 4 milhões Caramba. de escravizados. Então se reproduziu naturalmente, né? Às vezes não tão naturalmente, que eles tinham incentivo ali a reprodução, né? O que tornava também, às vezes, as pessoas falam, né, que a escravidão no Brasil foi menos violenta que nos Estados Unidos. Em certos sentidos, até o contrário, né? Porque nos Estados Unidos a mão de obra, como não entrava africanos, era muito mais custoso adquirir escravizados. Então, o que acontecia é que tinha uma reprodução interna, então você tinha que cuidar um pouco melhor do escravo, inclusive, né? Você não podia deixar ele morrer tão facilmente. Então tinha essa reprodução interna, e aí cresce a população escrava e cresce a escravidão também, né? Num processo que não era o que eles estavam esperando na época da independência. Eles estavam esperando que muita gente ali esperava que a escravidão fosse declinando, né? No início do século XIX. E vai acontecendo o contrário, a escravidão se fortalece nos Estados Unidos no início do século XIX. Então, até a época da Guerra Civil, a escravidão está em expansão nos Estados Unidos, com o crescimento da população, com o crescimento de terras que são utilizadas como mão de obra escrava, especialmente por conta do fenômeno da explosão, né, das fazendas de algodão, né, que crescem muito no período, depois As plantations lá? das plantations de algodão, que vão se expandindo por esse sul, que essas terras novas do oeste, né, a parte do oeste do sul, né, do sudoeste vai sendo ocupada por essas fazendas, especialmente de algodão, mas de outros produtos também, e ali vai se expandindo, então, a escravidão no início do século XIX, que era uma coisa que na época da independência, eles acreditavam que, com o tempo, a escravidão deixaria de existir. Como deixou de existir no norte, né? No norte tinha escravidão na época da independência. E qual foi o motivo de ir lá acabar antes? Porque ela era minoritário, né? Não era tão central, né, na economia, né? No norte a escravidão não tinha esse aspecto tão central na economia. E no sul foi crescendo, né? E o algodão deu esse impulso, né? Sei. E aí, depois, não sei se a gente já entra nisso, mas tem toda a questão de como que aconteceu esse fenômeno do algodão. Que isso é uma história bem interessante também, não sei se... Pode entrar, vai lá. Vamos já falar, então. Em 1790, no norte dos Estados Unidos, vai ser fabricada a primeira máquina o descaroçador de algodão. Porque antes você tinha que colher o algodão e tinha que tirar o caroço de dentro. Na mão. Na mão. Então isso demorava horas, né? E aí o Eli Whitney, né? Ele cria uma máquina que tira o caroço do algodão. Então passava o fio por um caninho assim e ficava o caroço. E isso tornou o algodão muito mais produtivo, né? Então é muito curioso isso, porque a gente pensa que a industrialização está em contradição com a escravidão. Mas a invenção de uma máquina que é típica daquele momento de criação de tecnologia da Revolução Industrial, ela impulsionou a escravidão no sul dos Estados Unidos, deixou muito mais lucrativo, muito mais viável explorar a mão de obra escrava no sul dos Estados Unidos nesse período, e vai levar esse crescimento da escravidão, ao mesmo tempo que o norte abandona a escravidão, né? O sul vai
ter uma escravidão super... vai enriquecer muitos fazendeiros, vai ser muito difundida ali no sul dos Estados Unidos. Para tu ver, só para ter uma ideia da noção da quantidade, o quão grande era a escravidão, o sul se estimava que ele tinha uma população de 9 milhões de pessoas. Desses 9, 4 milhões eram escravizados. Se estima que nos Estados Unidos da época, 1 a cada 7 americanos pertencia a um outro americano. A cada 7 americanos nos Estados Unidos pertencia a outro. Então era muita gente escravizada. E uma diferença muito grande dos sistemas econômicos entre sul e norte. O norte já tinha um sistema de serviços, de industrialização, enquanto o sul, o foco ainda era as plantations, grandes plantações de algodão, e algumas assim que pode dizer, sei lá, melão, abacaxi, melancia, trigo, fumo. Cana-de-açúcar não. Cana-de-açúcar, mas o algodão ainda era o grande forte. E era vendido principalmente para França e Inglaterra, no momento em que se alimentava muito ainda os primeiros passos da Revolução Industrial. Então o Sul tinha uma força econômica muito grande, tinha uma força política muito grande dentro dos Estados Unidos. Então, e num momento de independência, claro, a gente pensa, faz quase 100 anos que a independência dos Estados Unidos tinha sido proclamada, mas ainda o país estava se encaminhando para ser o que ele era hoje. E dentro do Sul tinha uma questão onde os grandes fazendeiros se identificavam muito mais com seus governos locais e estaduais do que, de fato, ao Estado dos Estados Unidos da América. Então, não era muito claro ainda naquele momento aonde terminava o poder dos governadores e começava o poder dos presidentes. Então, não se entendia exatamente, dentro de muito desses grandes fazendeiros do Sul, quão bom seria ter um Estado forte, sabe? De temer, inclusive, de que um Estado forte pudesse vir a prejudicar as grandes plantações. Então, havia uma identificação muito maior com o governo dos estados do que, de fato, com o governo nacional dos Estados Unidos no Sul. Entendi.